Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde apresentamos os craques do futuro do futebol nacional e internacional. Esta semana conto com a presença de dois colaboradores do grupo de scouting da ProScout, o Diogo Castela e o Miguel Leitor, e iremos falar sobre algum dos craques que têm despontado nesta edição da Liga Revelação, que acabou por ser vencida pelo Estoril Praia. Relembro que em janeiro deste ano tínhamos também abordado este tema, mas com o foco na primeira fase da competição, e também recentemente lançámos um artigo com os melhores 11 da fase de campeão e da fase de apuramento para a Taça Revelação, que está atualmente também a ser disputada, e nas meias finais vai haver um Braga-Benfica e um Famalicão-Estoril. Portanto, também ainda há aqui alguns jogos para terminar a época nesta competição. O foco de hoje passa por trazer mais algum detalhe e alguns comentários adicionais aos nomes que nós destacamos nesses dois melhores 11, portanto, do 11 volto a relembrar, o 11 da fase de campeão e da fase de apuramento para a taça, com os clubes que acabaram por cair dessa fase de campeão, e também abordamos alguns jogadores que acabaram por ficar fora dessa seleção, mas que também merecem a nossa atenção e o nosso destaque. Começando então pelo Diogo, bem-vindo aqui ao podcast, é a primeira vez que estás aqui. Queria-te também aqui agradecer a tua disponibilidade em poderes participar, e vamos aqui arrancar também já com um jogador do Estoril, o campeão desta edição, que é o Tiago Manso, um lateral que pode também fazer as duas alas, lateral direito e lateral esquerdo. Ele que também tem passagens pelo Belenenses e pelo Sintrense no Campeonato de Portugal, e depois chega a esta época então à equipa do Estoril Praia, de Sub-23, e acaba por ser uma das peças fundamentais, tendo realizado 23 jogos ao todo até ao momento nesta temporada. Diogo, o que é que nos podes aqui dizer do Tiago Manso? O que é que mais gostas de ver no seu estilo de jogo? E depois deixaste também aqui duas ou três características essenciais do Tiago. Muito obrigado antes de mais pelo convite, é o meu primeiro podcast e espero vir a continuar. Gosto muito deste formato. De seguida, relativamente ao Tiago, o Tiago é um lateral que foi titular em praticamente todos os jogos do Sub-23 do Estoril. É um jogador de 21 anos, ele atua normalmente na lateral direita, embora também possa fazer o lado esquerdo. Fruto dele também já ter tido vivências do lado esquerdo, cruza também muito bem com o pé esquerdo e joga muito bem por dentro, mas é o tradicional lateral à antiga, é um jogador que sobe na certa, é um jogador que fecha muito bem por dentro, atua bem no princípio de defesa esquerda em primeiro lugar, é alguém que sabe muito bem ler todo tipo de timings defensivos ao nível do posicionamento, percebe muito bem os timings de pressão e de bola coberta, bola descoberta, e é um lateral que quando sobe, quando vai ao último terço, quer em combinação, quer a penetrar pela defesa contrária e a nível de cruzamento, é um jogador refinado, não vai muitas vezes, mas quando vai para fazer a diferença. É um jogador também muito forte no desarme, não é o típico jogador que somente corta a bola, desarma e joga muito simples. Essas são as características mais importantes. E é um jogador também forte no jogo aéreo, e nota-se que é um jogador muito regular, porque a sua prestação em quase todos os jogos e ao longo de todos os 90 minutos é quase sempre de jogador muito consistente em todas as suas ações. Sim, eu queria só aqui fazer mais uma pequena questão em relação ainda ao Tiago Manso, que é qual é o nível que tu vês que ele possa estar na próxima época? Sub-23 já é curto para ele? Achas que o Estoril, ao que tudo indica, vai subir à Primeira Liga? Achas que ele terá possibilidade de disputar a Primeira Liga? Ou se seria, por exemplo, interessante um empréstimo a uma equipa de Segunda Liga para continuar o seu desenvolvimento? Neste momento o Tiago é um jogador para jogar titular claramente num clube de segunda liga, principalmente num clube de meio de tabela. Não sei até que ponto ele seria um titular para uma equipa que estivesse a disputar a subida à primeira liga. No entanto, e até por uma perspectiva de crescimento, seria muito bom que o Tiago na próxima época pudesse integrar o plantel do Estoril na primeira liga, e esperemos que suba.
e, e aí sim ganhar outro calo, ir até entrando aos poucos e possivelmente, tal como aconteceu com alguns jogadores ainda do Estoril desta época e também está a acontecer noutros clubes da Liga Revelação, em que os jogadores aos poucos já vão tendo minutos de jogo na Primeira Liga e muitos deles vão se destacando, outros também na segunda liga, mas acho que o Tiago claramente é um jogador para ser uma aposta regular numa segunda liga e no caso de ficar no plantel do Estoril para a Primeira Liga, será um jogador a ter em conta e esperemos que nos surpreenda pela positiva. Sim, eu acho que com essa tua descrição também podemos passar ao próximo jogador da lista e aqui também pedi a ajuda do Miguel Leitor, também bem-vindo de volta aqui ao Scout Radar. Tu já contaste aqui com mais umas participações em episódios anteriores, curiosamente no próprio episódio em que falámos dos jogadores da primeira fase deste campeonato de Sub-23 e um dos teus destaques para essa altura, um dos teus destaques para este episódio de hoje, não para outra altura, foi o Luís Mota, um médio do direito do Belenenses SAD, sub-23, que também esteve aqui com bastante evidência até aí, com boa relação com o golo. Ele em 19 jogos esta época marcou 9 golos, portanto também aqui uns números interessantes para um jogador de apenas 17 anos, ele que é da geração de 2003. Miguel, o que é que nos podes aqui dizer do Luís Mota e deixas aqui também, se puderes deixar também aqui 2 ou 3 apontamentos sobre o seu futuro mais imediato na próxima época, ou seja, no mesmo sentido da questão que eu fiz anteriormente ao Diogo em relação ao Tiago Manso. Antes de mais, boa tarde a todos, pelo convite para mais uma participação neste podcast. Em relação ao Luís Mota, pronto, é um jogador que época passada jogava nos juvenis do Belenenses e também um pouco devido às competições do futebol de formação terem parado, também ele acabou por ter oportunidades de jogar no Sub-23, onde foi um dos jogadores em destaque nesta segunda fase. É um jogador que tem boa capacidade para se associar com os colegas, com bola, na procura do espaço e põe este passe no corredor central. É um jogador que aparece muito bem no espaço, em zonas de filiação, sobretudo tanto no primeiro posto como no segundo. E é um jogador que, pronto, tendo 17 anos ainda, que vai fazer 18 anos este ano, que teve um percurso bastante interessante e grandes desempenhos nesta Liga Revelação. Sim, acabaste por não responder à minha questão do nível que tu vês o Luís Mota a jogar, por exemplo, na próxima época, se ainda é para manter sub-23, se por exemplo poderá disputar o Belenenses B, que acabou até por descer às distritais, salvo erro, mas se tivesse mantido no Campeonato de Portugal, poderia ser também um nível interessante para ver o seu desenvolvimento, mas achas que será um jogador para continuar nos sub-23 na próxima época? Sim, acho que ele deve continuar a sua evolução no sub-23, mas penso que é um jogador que, se continuar com, com, com estes desempenhos e ter a evolução que se espera, tem tudo para chegar à equipe principal de Belenenses SAD.
Sim, e como nós também já referimos no outro podcast, este Belenenses Estado tem sido uma equipa que tem aproveitado muito do talento que vai formando nesta Liga Sub-23 e, portanto, poderá Luís Mota ser um desses próximos jogadores a aparecer na equipa principal. Passando agora a mais um jogador que trazemos aqui na lista que vamos discutir hoje, é o Ryan Teague, um jogador do Famalicão, que veio do Sydney Football Club, portanto aqui uma mudança um bocadinho exótica, veio do outro lado do mundo na época passada. Chega ao Famalicão e ainda faz jogos pelos Júniores e pelos Sub-23 na época passada, mas é precisamente nesta época 2020-2021 que ele agarra o lugar e começa a jogar com mais regularidade. Só também deixar aqui a nota que foi um jogador que esteve presente no Campeonato do Mundo de Sub-17 de 2019, portanto aqui um jogador com também algumas experiências a este nível de seleção, um nível sempre muito interessante de observar e que traz sempre vivências muito importantes para jogadores desta idade. Diogo, agora volto a ti e queria te perguntar o que é que tu achas do Ryan Teague, e se vês que ele poderá ser um jogador a ter em conta também já para o plantel principal do Famalicão. David, antes de mais, ainda bem que tocaste no ponto dele ter jogado o Campeonato do Mundo Sub-17 e não só, capitão de equipa nos 4 jogos, jogou os 4 jogos, inclusive, é um dos melhores, é uma futura promessa do futebol australiano. Inclusive ele já foi campeão, ele já chegou a jogar no futebol australiano na equipa principal, no Sydney, e foram campeões. É um jogador claramente de primeira liga neste momento, é um jogador para que na próxima época, espero eu, dele no mínimo no plantel do Famalicão, e tem condições para se afirmar. E dado também que o Famalicão aposta também muito no jogador estrangeiro e no jogador jovem, é um dos projetos do clube e eu acredito que ele irá fazer parte. Ele joga tanto trinco como número 8 e é um jogador com uma intensidade brutal, é um jogador que não se agarra muito à bola, é um jogador que muito forte no posicionamento e muito forte no passo curto, não inventa, rouba, entrega, embora não seja de estatura muito grande, é muito forte no jogo aéreo, é um jogador muito importante na visão de jogo, é um jogador que também não arrisca muito passo frontal, é o simples jogador que rouba, entrega, mas é altamente eficaz naquilo que faz, é um jogador muito importante na recuperação de bola e joga quase sempre de primeira, de cabeça levantada e com muita intensidade, corre muito atrás dela, um jogador muito importante, um jogador que passada larga, um jogador que entende muito bem os timings de pressão, sejam eles receber costas, o jogador recebe costas, a bola vai no ar, há uma má recepção, é um ladrão de bolas e é um jogador muito importante para fazer o resto da equipa voar, por assim dizer. Sim, é a âncora da equipa. Exatamente, e espero muito bem que ele esteja na próxima época na Primeira Liga, no plantel do Famalicão. Torço por isso. Sim, e com a possível transferência do Gustavo Assunção, que se vai falando inclusivamente para o Atlético de Madrid, Exatamente. poderá estar aqui o sucessor dele, não é? Ou seja, o E- Famalicão provavelmente nem tem que ir fora de portas e olhar para a qualidade que tem dentro dos seus escalões e tem aqui potencialmente um substituto à altura. Se calhar ainda não ao nível do Gustavo, não é? Porque para ir para o Atlético de Também Madrid só já tem tem que 19 estar. anos. Exatamente. Mas poderá ser um jogador de futuro e que poderá atingir até patamares muito superiores ao do Famalicão. Sim, sem dúvida. É um jogador que eu acho que até peca por esta época ainda não ter jogado no Famalicão, mas também, ao mesmo tempo, nós olhamos isto também conta muito para os resultados e para a instabilidade até de treinadores que a equipa principal tem tido, e quando os resultados não aparecem é mais difícil apostar num jovem jogador. Mas é um jogador que foi absolutamente decisivo para a época que o Famalicão fez e está a fazer, e até pode ainda ganhar a taça. Foi uma das poucas equipas conseguiu ganhar ao Leixões, conseguiu ganhar ao Estoril, e isso é muito importante, que foram as duas que no fundo disputaram o campeonato, e ele esteve sempre lá, é claramente um dos melhores jogadores da Liga Revelação, top 3 até. Exatamente. Miguel, agora voltava a ti e vamos falar aqui um bocadinho do Van Félix, um jogador extremo esquerdo do Leixões, uma equipa que acabou por disputar até ao último minuto o título de campeão de Sub-23 com o Estoril. A sorte acabou por sorrir ao Estoril, num jogo que até causou muita polémica na última jornada, mas vamos nos abster de comentar todo
todo esse acontecimento e focar aqui na qualidade dos jogadores. Van de Félix, pedia-te aqui então também as 2 ou 3 notas que tu queres destacar deste jogador e depois deixares também aqui levantares um bocadinho o véu de qual o seu possível futuro próximo neste Leixões. Sabendo que ele já até se estreou pela equipa principal também do Leixões na segunda liga. O Félix é um jogador que, sobretudo em momentos de organização defensiva, é um jogador que ajuda muito o seu colega no corredor lateral em tarefas defensivas, que faz bem os acompanhamentos do lateral adversário. E em transição ofensiva também, quando recupera a bola, quando a equipa recupera a bola no seu corredor, é um jogador com grande capacidade de aceleração e de condução de bola, e é um jogador que, sobretudo, desequilibra em momentos de transição ofensiva. E destaca-se muito pela sua velocidade, capacidade de explorar a profundidade e desequilibrar no último terço. Embora aquilo que eu acho que lhe falta muito é a capacidade de decisão no último terço e de definição. Acho que tem que melhorar muito mais a nível de definição no último terço. Sim, mas ainda vai bem a tempo, porque Em ele é relação ao 2002, seu não é? futuro, Ainda é claro, muito claro. novo. Em relação ao seu futuro, penso que é um jogador que tem todas as condições para, pelo menos, chegar à equipe principal do Leixões, e depois aquilo que acontecer depois disso também será sempre consequência dos desempenhos e da evolução que ele ter na equipa principal do Leixões. Mas pelo menos a equipa principal tem tudo para chegar lá. Sim, e já vai começando a entrar, porque, tal como disse, ele, esta época até já acabou por se estrear na segunda liga, e sendo que o Leixões tem sempre plantéis muito competitivos e com qualidade na frente do ataque, jogadores como Jefferson Encada ou o Papelele, que também entrou nesta Sub-23, o Sapara, o Avto também, portanto aqui jogadores de grande qualidade e um menino aqui de 18 anos também já andar aqui a discutir Desculpa, sim, queres acrescentar alguma coisa? E o Leixões também, desde que começou esta Liga Revelação, já nos tem habituado também a trabalhar bem e a realizar um trabalho na Liga Revelação, e já revelou jogadores neste momento estão noutros patamares, como o Gonçalo Franco, o Onana e outros que já saíram do clube. Sim, exatamente. E deixa-me só acabar aqui o pensamento que estava a ter. Estava só mesmo para concluir também aqui este jogador, que era ele tendo apenas 18 anos e estar aí já misturado com aqueles jogadores muito mais batidos do que ele em segunda liga, e já começar também a contar aqui para as contas do Leixões e do José Mota, também já diz muito da sua qualidade também. Diogo, agora queria voltar a ti e falarmos um bocadinho do Afonso Valente, um médio do Estoril Praia, campeão, como já referimos há bocadinho. Ele que tem a curiosidade de ser irmão do Duarte Valente, que também foi um jogador que deu muito que falar, porque na altura estreou-se com 17 anos na Primeira Liga, salvo erro com o Ivo, treinador, e que pronto, também o irmão, o Afonso, também joga precisamente na mesma posição, médio defensivo, e que o estilo de jogo também é relativamente parecido. Diogo, o que é que nos podes então aqui dizer do Afonso Valente e deixares aqui as suas 2 ou 3 características principais?
Sim, o Afonso é um jogador da casa, é um jogador que, tal como o irmão, fez toda a formação no Estoril. Já é o terceiro ano que ele já treinava com a equipa do Estoril, já é o terceiro ano que ele treina com a equipa Estoril Sub-23. É um jogador que tanto pode jogar como número 8 ou como número 10. É um jogador que com muita qualidade com bola, é um transportador de jogo, é um jogador que se posiciona muito bem, entende muito bem o jogo, lê bem o jogo ofensivo e defensivamente. No entanto, falta-lhe ali um pouco de nervo, por assim dizer, porque é um jogador que não recupera muitas bolas, não é um jogador de choque, de combate, e quer na segunda liga como na primeira, embora seja preciso muita qualidade com bola, e isso ele tem, quer para vir buscar a bola atrás, quer para aparecer nos últimos 30 metros para desequilibrar, é um jogador refinado com bola, mas falta-lhe esse momento de trabalhar mais esse momento defensivo e o momento de choque, porque sabemos que hoje em dia o futebol cada vez mais exige isso do ponto de vista físico até, e no entanto, acho que ele, e até por seguindo esta linhagem, no fundo que ele já traz desde trás, acho que é um jogador claramente na próxima época vai fazer parte do plantel do Estoril na Primeira Liga, agora ainda jogando no Sub-23, porque ele ainda terá idade para jogar no Campeonato Sim, Sub-23. só acrescentar que ele é de 2001. Exatamente, e percebendo até que ponto ele será um jogador a ter em conta na equipa principal. Gostava de o ver num contexto de segunda liga e principalmente numa equipa em que também, das duas uma, ou que tivesse jogadores com características opostas à dele para poderem também fazer esse trabalho, para ele poder brilhar com bola, ou então em equipas onde ele fosse obrigado a trabalhar esse momento defensivo e a tornar-se um jogador mais completo. Mas é sem dúvida um jogador a ter em conta. Sim, e já agora eu queria só deixar também aqui uma questão final que era, achas que ele poderia fazer carreira mais a 6 ou carreira mais a 8? Eu vejo mais como um número 8, fruto das suas características, e ele também nota-se que gosta de jogar um Um pouco mais bocadinho à mais frente, à frente. e até porque o Trinco lá está, tem que ter, na minha opinião, embora tenha que ser forte na saída de bola, tenha que saber meter bem entre os centrais, jogar rápido, tudo isso ele é bom com bola, só que normalmente o Trinco também tem que ter aquela agressividade natural da posição, que ele ainda não tem. Ok. Ok, podemos então passar para mais um jogador do Leixões e que foi mais aqui também um destaque do Miguel, que é o Ricardo Teixeira, defesa central pelo lado direito do Leixões. Um jogador que também tem aqui um perfil físico interessante para a posição, 1,88 m e 83 kg, portanto também aqui nesse aspecto também é um jogador forte e que esta temporada contou com 22 jogos entre o campeonato e os dois jogos que realizou agora na Taça Revelação, que acabaram por ser eliminados pelo Benfica, e também marcou um golo na própria fase regular. Miguel, queria-te então perguntar o que é que tu mais gostas de ver no Ricardo Teixeira e o porquê da tua escolha recair sobre ele. O Ricardo Teixeira é um jogador que é forte nos duelos aéreos, tem uma grande capacidade de antecipação e a nível de posicionamento. É um jogador que a bola está no corredor lateral, ele tem capacidade para realizar coberturas e consegue antecipar muitas vezes esse tipo de situações muito bem. É um jogador que é agressivo nos duelos individuais, tem boa capacidade de desarme. Aquilo que ele me parece que tem que melhorar, acima de tudo, é a sua capacidade de defender em zonas de finalização e de orientar os apoios em situações de 1 contra 1, porque há momentos que nota-se que depois também tem alguma dificuldade quando dá passe aos adversários
e por vezes também não é muito consistente. Mas acho que é um jogador que tem tudo para chegar à equipe principal do Leixões, pelo menos, e quem sabe, acredito também possa chegar à Primeira Liga. Certo, penso que então podemos também passar ao próximo jogador, porque já estamos também aqui a chegar à marca dos 25 minutos e ainda temos que falar aqui de mais quatro jogadores e portanto também vos pedia para se calhar acelerarmos um bocadinho o passo para conseguirmos falar dos restantes jogadores ainda dentro do tempo do podcast. Diogo, agora queria-te então perguntar a tua opinião sobre o André Ricardo, que também foi um jogador que tu selecionaste e também é fácil de ver porquê, porque os seus números e a sua relação com a baliza são bem evidentes. Ele que acabou por dividir o prémio de melhor marcador com o Jefferson do Marítimo, um jogador que também já tem jogado pela Primeira Liga e portanto o André Ricardo aqui a mostrar também todo o seu valor e que está ao nível de um jogador dessa qualidade do Marítimo. Ele que acaba por, como disse, foi o melhor marcador, é execo com o Jefferson, com 11 golos, e que é um jogador que pode atuar pelas faixas ou também mais como médio ofensivo. Portanto, Diogo, o que é que nos podes dizer do André Ricardo? Na minha opinião, o André Ricardo é o melhor jogador do Campeonato Sub-23. É um jogador eu gosto muito mais de o ver quando joga a 10. No entanto, ele muitas vezes joga na linha que é para se poder resguardar do trabalho defensivo mais exausto que um jogador que joga no meio campo tem que ter. No entanto, ele é refinado, vai buscar jogo atrás, recebe entre linhas, roda bem, combina bem, marca golo, pé direito, pé esquerdo, batedor de bolas paradas, quer diretas, quer cruzamento. É um jogador no plano ofensivo muito completo e é claramente jogador de Primeira Liga e espero bem que o atinja e que até consiga atingir mais do que o nível do Famalicão. Exatamente. Passando então para o próximo jogador da lista, Gilson Tavares, também conhecido por Benchimol, um jogador do Estoril, portanto mais outro campeão. Miguel, pode-nos aqui também dizer as suas características essenciais? É um jogador que é rápido, tem bom timing de desmarcação em profundidade e é inteligente também nesse aspecto de explorar a profundidade. É um jogador que também tem boa mobilidade ofensiva e consegue desmarcar-se também para muitas vezes para os corredores laterais, capacidade de se associar com os colegas de equipa, combinar com os colegas. É um jogador que também aparece bem em zonas de finalização, sobretudo ao primeiro posto. Penso que é um jogador que vai ter um bom futuro pela frente e também que acredito que tem todas as condições de se evoluir o que se espera para chegar à equipa principal do Estoril. Sim, que provavelmente vai estar também a disputar a Primeira Liga, como também já referimos ao longo desta emissão. Outro jogador do Estoril, e agora destaque do Diogo Castela, é o Chiquinho, portanto, outro jogador de ataque deste Estoril Praia, e ele que também é um jogador que já disputou bastante jogos na segunda Liga, portanto, mais de uma dezena de jogos também na segunda Liga, e que é um jovem com um potencial enorme. Isto são palavras do treinador Bruno Pinheiro, e portanto também aqui a merecer todos os elogios que o seu treinador lhe dá. É um jogador que também tem sido falado e tem surgido notícias do interesse do Sporting para a sua contratação. Um jogador que certamente está a deixar toda a gente de olhos levantados nesta Liga Revelação. Diogo, o que é que nos podes dizer do Chiquinho? E aqui em duas ou três notas deixas as suas características principais.
O Chiquinho é um extremo muito forte no 1 contra 1, muito rápido a atacar a profundidade, é um jogador com golo, é um jogador que aparece muito bem em zonas de finalização, é um jogador que ofensivamente é muito forte, é um jogador que tem golo, é um jogador que, mesmo do ponto de vista defensivo, é um jogador que pressiona muito, é um jogador que a equipa sente que, se estiver apertada, pode jogar na frente, que ele vai a todas, vai tentar segurar, vai tentar jogar. É um jogador muito completo para a sua posição e para a sua idade, e fruto disso é o facto de estar associado, já ser associado a vários clubes, como o Sporting, e já ter jogado na segunda liga no Estoril. E é um jogador claramente para jogar numa primeira liga o mais rapidamente possível, e não tenho dúvidas que para o ano estará no plantel do Estoril, ou até num nível mais elevado, porque qualidade para isso não lhe falta. Exatamente, é dos meus jogadores preferidos também desta Liga Revelação. E se calhar um dos outros, há bocado tu falaste no Rei Antigo ser top 3, este se calhar é outro jogador que provavelmente pode também entrar nesse top 3, que é o Rodrigo Juntamente Gomes. com o André Ricardo. Exatamente, que é o Rodrigo Gomes do Braga, um jovem que também já destacámos várias vezes. Eu aqui se calhar até, apesar de ter sido um destaque do Diogo, se calhar fazemos aqui o full circle e acabamos no Miguel. Miguel, sei que também é um jogador que tu aprecias. O que é que nos podes aqui dizer do Rodrigo Gomes? O Rodrigo Gomes é um jogador que tem grande capacidade de acelerar o jogo com bola, bom timing de desmarcação em profundidade. É um jogador que aparece bem em zonas de finalização e tem grande capacidade também para desequilibrar no último terço. Tem boa margem e potencial, e também prova disso é que também já se estreou na equipe principal do Braga, e acredito que é um jogador que tem tudo para chegar à equipe principal do Braga, impor-se como titular e que vai ter um grande futuro pela frente. Diogo, ainda temos aqui um minutinho. Queres deixar alguma nota final sobre também o Rodrigo Gomes, visto ter sido uma escolha tua? O Rodrigo Gomes, juntamente com o Vítor Oliveira, que joga na equipa B, são claramente os maiores diamantes que o Braga tem para o futuro. É um jogador que inclusive já jogou na Primeira Liga, entrou na Luz, numa altura até que o jogo estava complicado, numa grande vitória do Braga na Luz. É um jogador que já tem jogado noutros jogos e claramente vai ser uma aposta de futuro do Braga, e o Braga vai conseguir fazer uma boa venda com ele, tal como fez com o Trincão, por exemplo. E a idade que ele tem, creio que já fez os 17, e é um jogador com o potencial que tem, muito evoluído, e sem dúvida que vai dar o salto. Sim, exatamente. Penso que então podemos dar por encerrada esta edição. Acho que foi uma edição com partilhas muito interessantes e que deixámos aqui umas boas notas sobre alguns dos jogadores que mais se destacaram nesta edição. Queria também despedir-me dos convidados de hoje, do Diogo e do Miguel, e também despedir-me de todos os que nos ouviram até agora, com um abraço e até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!